Essa é uma pergunta muito boa, é uma pergunta muito profunda, né? O sacerdócio pessoal. Então, o sacerdócio pessoal é uma responsabilidade individual. É por isso que é importante, né, que cada um de nós a gente consiga desenvolver uma capacidade crítica e acessar a verdade sem os enfeites da interpretação de outras pessoas. Você tem que ter a sua interpretação própria e você tem que acessar os fatos. E a Torá ela nos traz muito elemento para que a gente possa acessar os fatos, né? Então, o sacerdócio pessoal, ele tem que ser sua responsabilidade, não responsabilidade dos outros, tem que ser sua responsabilidade. E a Torá, ela nos traz, né, como os Leviim, eles conquistaram a sua Kemurá, o seu sacerdócio, a sua Kemurá. E por que dessa conquista, e por que eles foram escolhidos entre toda a nação de Israel a receber a missão especial de cuidar da conexão entre Israel e Elohim? Por que não outra tribo? Por que a tribo de Levi? Nós sabemos que a tribo de Levi, desde a época do Egito, já tinha um zelo pela Torá, tinha uma paixão pela Torá. A tribo de Levi, ela não permitiu que a cultura egípcia, que a influência da cultura egípcia, a qual era uma cultura que tinha certas misturas, que tinha certos sincretismos que foram reunidos ali naquela região, e com isso criou-se uma cultura social, política, medicinal, científica, religiosa, mas tudo sincretismo de crenças, de dogmas, de doutrinas, de vários povos e de várias povos de muitas regiões que se reuniram ali e formaram o Egito. Então, a tribo de Levi, ela foi uma tribo que quando Israel teve que ficar ali por todos aqueles anos e se tornaram escravos dos egípcios, a tribo de Levi, ela foi uma tribo que ela não aderiu às tradições, culturas, pensamentos, costumes do Egito. Ela se manteve firme na Torá. Então, por que eles então foram escolhidos? Será que foi só por conta disso? Será que não tinha mais característica? E por que eles foram escolhidos entre a nação para receber essa missão tão especial, que é cuidar da conexão espiritual entre Israel e Elohim? Porque o ideal era que cada um, né, tivesse esse atributo, essa característica, essa condição de ter um sacerdócio pessoal com o Criador. O ideal seria isso. Mas quando um povo ele está corrompido, é preciso que se levante sábios, justos. É necessário que se levante pessoas que possam conduzir esse povo. E a tribo de Levi tinha uma missão muito bonita, uma missão muito especial, que era transmitir a Torá, transmitir a justiça, transmitir a realidade espiritual para o povo de Israel, para que o povo de Israel aprendesse com isso, a conhecer o seu Criador. Mas a tribo de Levi, ela foi escolhida para ser a tribo sacerdotal, mas tinha uma outra tribo que também tinha algumas características que poderia ter também sido colocada como uma tribo sacerdotal. E podemos dizer que os Leviim,
né, os levitas, eles tinham a característica de lutar e proteger a justiça. Então nós podemos ver isso, nós podemos ver isso, nós podemos entender isso quando a gente lê os textos da Torá. E a Torá, ela é muito clara, né? Quando a gente consulta a própria Torá, para a gente poder analisar essas situações e chegar nos fatos, isso torna o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa interpretação muito clara, né? E a gente pode dizer que os levitas tinham uma característica de lutar e proteger pela justiça. A gente lembra daquela história de Diná, a irmã deles, uma das filhas de Jacó, que ela foi estuprada e ela se casou com uma pessoa de outra nação, de outro povo, e Levi achou isso muito injusto, e o próprio nome Diná, Din, né, a palavra Din, justiça, eles se levantaram para defender a Diná, para levantar a justiça. Então isso é uma forma que a Torá está nos dizendo de uma característica de Levi, quando eles se levantam para defender a sua irmã, a honra da sua irmã. Então quando a gente pega a história de uma forma mais profunda, o que está por trás disso? Né, pelo nome de Diná, Din, Levi se levanta para proteger a justiça. Então eles são adequados, eles têm características que os tornam guardiões do mexicano. Qual que é a característica do serviço sacerdotal principal? Justiça. Então, se você é chamado de bondoso, se você é chamado de feliz, de alegre, mas você não é chamado de justo, então você não serve para cuidar do mexicano, da vida espiritual, de ter um sacerdócio pessoal. Você precisa ter justiça para que você tenha um sacerdócio pessoal. Mas existe uma outra tribo que também tem algumas características que tem paixão, uma paixão muito parecida com a paixão de Levi, né, em cima da justiça, em relação à justiça, que é a tribo de Shimon. Então Shimeon, ele tem essa paixão pela justiça. Então quem é que vai junto com Levi para poder vingar a injustiça que foi praticada contra Diná? Shimeon. Vai Levi e vai Shimeon. E os dois matam aquele povo todo. Eles praticamente exterminam os homens daquele povo. Pela sede, pela vontade de justiça. Então quando Shimeon acompanha Levi para vingar a violência contra Diná, a injustiça contra Diná, a gente percebe uma paixão pela justiça que Shimon também tinha, assim como Levi tinha. Então, o sacerdócio, ele está mais ligado ao senso de justiça do que ao senso de bondade. Então muitas pessoas tentam desenvolver uma característica de ser uma pessoa bondosa, de ser uma pessoa amigável, de ser uma pessoa tolerante. E muitas vezes tudo isso sem um pingo de justiça. É possível que uma pessoa pratique bondade sem ter justiça nessa bondade. Isso descredencia essa pessoa ao que ela está ali fazendo, né, uma caridade, por exemplo, de ser um serviço que possa ser oferecido de forma sacerdotal, como se fosse um serviço espiritual, uma oferenda ao Criador. Yaakov, ele observa essas características tanto em Shimon como em Levi, naquele momento em que ele fala uma brahá para um, uma brahá para outro. Lá no final da vida dele, ele fala das características que ele consegue observar em um e observar em outro. É como se fosse um conselho. Olha, vocês têm esses defeitos, vocês têm essas falhas, e vocês precisam corrigir isso para que o futuro de vocês mude. Então Yaakov, ele vê Shimon e ele vê Levi
como indivíduos apaixonados que reagem e que agem e que fazem as coisas pela emoção. Eles são precipitados pela paixão deles. Eles são precipitados em fazer justiça. E isso está sendo colocado como um erro. É uma qualidade? Sim. Mas deixar a emoção tomar conta das suas atitudes, das suas ações, de forma precipitada, isso gera erro, como foi um erro, segundo a visão de Yaakov, o fato de Shimeon e de Levi ir lá e matar todos aqueles homens daquele povo. Então Yaakov ele percebe que essa é uma característica muito perigosa e ela pode trazer muitos efeitos negativos. Muitos efeitos negativos. Yaakov, ele fala, né, ele até menciona, né, que ele se sentiu perturbado e agora os povos, os cananeus e os ferezeus agora estão com ódio deles. E eles são uma tribo pequena. A tribo de Jacó, os filhos dele, ele e seus filhos são muito pequenos diante de todos os cananeus e os ferezeus. E ele teme pela vida dele, pela vida dos seus. Mas qual que é a resposta que Shimeon e Levi, para justificar o que eles fizeram, qual que é a resposta que eles dão? A gente deve tratar a nossa irmã como se fosse uma prostituta, deixar por isso mesmo? Ele vai lá, abusa, estupra, um incircunciso, faz isso com a minha irmã, tira a virgindade dela de uma forma tão... E a gente não faz nada, a gente não vinga isso, a gente não salva a nossa irmã, e a honra dela, e a nossa honra. O que não faltava para eles agirem da maneira que eles agiram foi argumento, foram motivos. Na nossa vida, no nosso dia a dia, é a mesma coisa. O que não te falta são motivos sólidos, são motivos justos para que você age de forma precipitada e faça coisas erradas. E assim agiu Shimeon, e assim agiu Levi. E Yaakov, ele não fica nem um pouco feliz com essa situação. Tanto é que o puxão de orelha foi muito forte. Na repreensão que Yaakov dá a Shimeon e a Levi, ele expressa ali um medo, né, uma prévia por conta das atitudes dele, de que aquilo ali poderia colocar a família em perigo. Ali podia surgir uma guerra. Mas isso também nos traz uma informação, né, de que Levi e Shimeon, em relação à justiça, eles têm características muito parecidas. Ambos são muito dedicados a fazer justiça. Agora, se ambos têm essas mesmas características de amarem a justiça, de agirem pela justiça, por que os dois não receberam o sacerdócio? Somente Levi recebeu o sacerdócio. Quais são as características que levaram Elohim a separar Levi, para Levi ser a tribo sacerdotal? Embora os dois, nem Levi e nem Shimeon, Levi não recebeu terra, mas recebeu o sacerdócio. Shimeon praticamente não recebe terra e nem sacerdócio. Estou falando praticamente. Levi não recebeu terra, mas recebeu o sacerdócio. Agora, os dois têm as mesmas características em torno da justiça, mas foram tratados de forma diferente. Pode ser que Levi tenha alguma característica, né, que Shimeon não tenha, o que descredencia Shimeon de ser uma tribo também sacerdotal. Mas o que diferencia realmente essas duas tribos para que
alguma dessas tribos se tornasse adequadas para ser zeladores do mexicano. Um é aprovado e o outro é reprovado nesse quesito. Shimeon, segundo as palavras de Yaakov, o próprio Yaakov ele contrasta, né? Ele contrasta ali, ele fala de algumas diferenças entre Shimeon e Levi, e isso se concretiza com o passar do tempo. O comportamento de Levi, ao passar do tempo, depois que a bênção foi dada por Yaakov, então Levi ele começa um processo de techuvá, ele começa um processo de modificar o seu comportamento, as suas ações e as suas reações. Enquanto Shimeon não. Shimeon ele se afunda nas emoções. Shimeon ele não faz uma techuvá. Levi faz uma techuvá. E muito tempo depois, né, depois que Yaakov morre, né, a Israel sai do Egito, da escravidão egípcia, e nós chegamos então lá no momento, né, no incidente, na ocasião do Egel, do bezerro de ouro, onde Levi, olha como será o comportamento de Levi naquele momento. Levi, ele não participa daquele culto. Ele fica de fora daquela idolatria. E logo depois que Moshe desce, e aí alguns israelitas têm que ser sacrificados para que a ira elohímica cesse, aí Levi tem um outro comportamento que demonstra a techuvá deles, e eles não expressam mais aquela paixão por executar um ato de justiça, onde tinha que se matar lá o seu companheiro, os participantes da idolatria. E Levi fica mais calmo, segura mais ali. Então Levi fez uma techuvá. De todas as tribos, Levi fez uma techuvá. E eles aprenderam. Por mais que eles tinham essa paixão pela Torá, tivessem paixão pela justiça, que é uma característica muito positiva, essa paixão ela precisa ser canalizada de uma maneira mais adequada. Então, por isso que eles se abstêm de precipitar o sumiço de Moshe e de participar do bezerro de ouro. E Levi fica sempre aguardando, sempre ele está ali na confiança de só agir nos momentos sob a orientação da Torá, sobre as orientações de Moshe. E sempre que Moshe dava as ordens, só aí que Levi executava alguma coisa. Ele esperava, eles esperavam ali uma confirmação, um conselho, enquanto Shimeon continuava agindo por emoção, continuava agindo sem Torá, queria fazer justiça a qualquer preço. Então, Levi sempre esperava o conselho de Moshe. Levi sempre estava ali aguardando o próximo passo de forma racional, de forma inteligente. Ele queria saber qual que era a vontade elohímica e não simplesmente a vontade deles. Nós sabemos que existe uma diferença entre vontade elohímica e permissão elohímica. Quando Shimeon e Levi foram lá no povo e matou todos aqueles homens, o Eterno permitiu, mas será que era a vontade elohímica? Então Levi aprendeu isso. Levi, assim como Shimeon, tem a paixão, tem um fogo da paixão. Mas agora ele começa a medir as consequências de suas ações. E isso também é muito positivo. Você medir a consequência das suas ações.
Por mais que você tenha paixão, emoção, sentimento por alguma coisa, busque um conselho antes, raciocine, pense um pouco antes. Por mais que aquilo seja aparentemente justo, mas buscar um conselho, esperar um pouquinho para agir da melhor maneira possível, isso é muito importante. E a repreensão de Jacó antes da morte, enquanto vivia lá no Egito, foi muito bem ouvida e ruminada e mastigada, engolida e meditada pela tribo de Levi. Eles aprenderam a lição. Então, por essa característica de techuvá, de ter feito uma techuvá, os levitas, eles se tornaram apropriados com a missão de serem guardiões do mexicano, a cuidar do mexicano. Eles se tornaram aptos a esse cargo. E com isso eles conquistaram a sua Kioná. Então, não é errado você ter uma paixão ou você lutar por aquilo que você acredita. Mas nós precisamos de ter certeza de que nossas ações, elas são bem pensadas, elas levam em conta as repercussões, os efeitos, os efeitos colaterais, o tipo de resultado que aquilo vai gerar. E nós podemos fazer isso não reagindo imediatamente, mas buscando um conselho, para a gente ter certeza de que estamos agindo da melhor maneira possível e não simplesmente pelo impulso da emoção. A emoção, ela não pode estar te guiando. A emoção, ela tem que ser uma área de projeto. É muito bom e é muito importante que nós tenhamos emoções para que a gente possa firmar as nossas convicções. A emoção, quando ela é criativa de forma positiva, ela é muito boa. Mas quando a emoção é o seu volante e o seu acelerador, isso é um perigo. É muito perigoso. Então você pode internalizar a sua emoção, mas desde que ela tenha buscado primeiro um conselho, desde que ela tenha encontrado a paz. E os levitas, com isso, a tribo de Levi se tornou os zeladores da Torá, os zeladores do mexicano. Então, para você ter uma vida, um sacerdócio pessoal, para que você possa executar o seu sacerdócio pessoal, você tem que canalizar de forma adequada a sua paixão, a sua emoção, para que você consiga fazer com que as ações elas sejam apropriadas e sejam executadas no momento certo, da melhor maneira possível. Então Levi, a tribo de Levi, ela se tornou a tribo adequada, apropriada, a tribo ideal para tomar conta do mexicano, para tomar conta da Torá. Porque Levi tem muita emoção, mas tem muito controle sobre a emoção. A emoção não é o volante de Levi, não é o acelerador de Levi. Essa emoção ela é muito positiva quando é assim. Mas a emoção reativa, desenfreada, a emoção que te diz o que você tem que fazer, essa é muito perigosa. E essa tira de você o seu sacerdócio pessoal. Então Levi, por esses e mais alguns outros motivos, algumas outras razões, eles se tornaram os zeladores do mexicano.